Ele ficou insistindo lá, e eu levei uns 3, 4 dias. Falei, pô, falar sobre software livre, tem tanto tempo que eu já não falo mais sobre software livre, porque software livre já não é mais novidade. Software livre já não é mais alguma coisa que surpreenda. Embora exista ainda algumas barreiras, algumas coisas, mas software livre já é uma coisa que está na vida da gente já, mesmo que a gente não saiba, né? Então, você tem mais de 10 anos que o Interledges usa o software livre, né? Já é algo consolidado aqui. A comunidade toda já sentiu os benefícios, já tem, né? Mesmo que não tenha a noção exata do que seja, já tem já convive com isso no seu dia a dia, né? Você tem hoje, na internet, aí no nosso mundo de TI, você tem grandes empreendimentos, grandes iniciativas, grandes empresas que o software livre é a base de todo o negócio deles. Você tem um Google, por exemplo, que todos os data centers do Google são tocados a software livre. Eu acho que não existiria um modelo de negócios do Google se não fosse software livre. A própria Amazon também, que é um dos grandes empreendimentos aí na era da internet, né, que mudou toda a forma de comércio, tem apresentado diversas inovações aí, também toda baseada em software livre. Então, tirando coisas que não são propriamente empreendimentos comerciais, mas uma Wikipedia, que representa aí uma fonte de conhecimento. Hoje, quem é que não consulta a Wikipedia? Quem é que não... Existem até discussões sobre a validade, sobre, né, a precisão do conhecimento ali, mas todo mundo consulta a Wikipedia, todo mundo entra. E também toda baseada em software livre. Bom, tem N exemplos aí, tem uma quantidade enorme de exemplos para citar. Então, falar sobre software livre hoje é chover no molhado. O software livre é uma coisa consolidada, né? Não é uma coisa que você precise ainda estar afirmando, estar buscando defender, comparar com outros tipos de software. Software livre existe, né? Está aí consolidado como outros modelos de desenvolvimento de software. É só um modelo a mais, né? Uma coisa, por exemplo, uma das provas incontestes aí da maturidade que chegou o software livre, a versão, não sei se todo mundo sabe disso, mas a versão 3.0 do kernel do Linux, né, você tiveram vários contribuintes aí, várias empresas, organizações que contribuem para ele. A quinta maior contribuinte, em termos de quantidade de código, para essa versão do kernel, adivinhe quem foi? Quem é que pode me dizer? Alguém arrisca aí me dizer quem foi a quinta maior contribuinte? Hein? Você tentou, né? Você tentou. Mas não é. O quinto maior contribuinte para o kernel do Linux, a versão 3.0, foi a Microsoft. Por incrível que pareça. Quem em 2001, né? Quem em 2001, o Steve Ballmer, o CEO da Microsoft, disse que o Linux era um câncer, hoje é o quinto maior contribuinte. Então, deu metástase. Não, o maior contribuinte ainda é a Red Hat. Ainda é a Red Hat. A IBM é a segunda. Então, hoje, né, para o kernel do Linux, que é um dos... Linux, software livre não é só Linux, é um dos maiores projetos, mas para o kernel do Linux, a Microsoft foi o quinto maior contribuinte. Tem discussão disso aí, dizem que ela contribuiu com o quê? Com drivers lá do hypervisor, né, do virtualizador dela. Esse é um modelo de software livre. Cada um contribui com as suas necessidades, com as suas... Né, cada um resolve os seus problemas e contribui para um todo, para um bolo todo, né? Então, essa é a ideia do software livre, está dentro da ideia. Não tem nada de errado nisso aí, ela ter contribuído com... Né? Falando, software livre é onipresente, você usa software livre até sem saber, né?
Esse negócio, eu falei, poxa, eu vou falar sobre software livre. Lá em casa, bom, tudo bem, eu talvez seja meio ponto fora da curva, mas lá em casa eu contei, tem 9 computadores, devices, né? Notebook, telefone celular, são 9 aparelhos rodando Linux. Né? Aparelho Android, telefone celular, notebook, desktop, o computador lá da sala de TV, tem 9 aparelhos rodando Linux. Então, quer dizer, já é uma coisa que está na vida da gente, às vezes a gente nem sabe. Né? Às vezes a gente nem sabe. Você compra lá um storage, um aparelho para botar na sua sala, para guardar suas fotografias, seus filmes, está lá rodando Linux e você não sabe o que está ali. Já é onipresente. Né? Bom, eu falei 9, mas até pouco tempo atrás eram 10. Né? E aí eu vou aproveitar para falar sobre uma das coisas, começar a falar existe toda essa penetração já do software livre, mas existem algumas ameaças também. A coisa não é assim. Ainda existem algumas ameaças ao modelo. Eram 10, eu tinha 10 aparelhos que rodavam Linux. Um deles era um PlayStation, né? Eu comprei o PlayStation 3 lá para jogar meus joguinhos e para poder rodar Linux nele também, que ele rodava Linux. Era uma das features que tinha lá, que eu poderia colocar um outro sistema operacional e rodar nele. De repente, 3 anos depois que eu comprei, estava lá satisfeito da vida, de repente, começam alguns crackers, né, que é diferente do hacker, alguns crackers começam a ameaçar o sistema do PlayStation 3, da Sony lá, através dessa facilidade que o Linux tinha, que o PlayStation tinha de rodar Linux. Começam a usar essa facilidade e começam a ameaçar lá, de invadir, de quebrar a segurança do PlayStation. Tudo. Aí a Sony vira e fala assim, olha, você não tem mais direito de rodar o Linux. Como? Pô? Eu comprei um aparelho que tinha... É a mesma coisa, né? Eu comprei um carro que tinha ABS e airbag. Aí começa a dar problema no ABS, por algum defeito de projeto, alguma coisa, começa a dar defeito, eu levo o carro para revisão, os caras lá na concessionária falam, não, nós vamos tirar o seu airbag. Você comprou um carro com airbag ABS, mas agora você só vai poder usar o ABS. Foi mais ou menos isso que a Sony fez. Você, para continuar usando o PlayStation na rede, você teria que abrir mão de instalar outro sistema. Eles instalaram uma nova versão lá que fechou a coisa. E por que eu estou contando essa história? Porque existe uma ameaça, né, uma ameaça que está chegando aí com o Windows 8. Né? O Windows 8 está trazendo uma novidade que pode significar uma certa ameaça à nossa liberdade de instalar um Linux na máquina. O Windows 8 vem com um programa de certificação que uma máquina, para ser certificada, para rodar o Windows 8, ela tem que... ela só pode rodar um sistema que seja assinado, né, com uma chave criptográfica, que é mais ou menos a mesma coisa que o PlayStation faz. Né? Então, para rodar o Windows 8, a máquina tem que vir com essa segurança. Vai ter que... não para rodar, mas para ser certificado, para tirar para ter aquele selinho lá, né, de certificado Windows, que é uma coisa que todo fabricante quer colocar, né? Quando vai vender uma máquina Windows, eles querem colocar. Então, ele vai ter que ter essa feature. E isso pode dificultar, se os fornecedores não colocarem uma forma de você poder desabilitar isso, né? De você desligar essa feature, isso é uma ameaça à sua liberdade de instalar o sistema que você quiser na máquina. Então, essa é uma das ameaças. Existem outras aí, uma que
tá bastante, você vê bastante, ultimamente, principalmente para quem acompanha um pouco mais o mercado a parte de desenvolvimento de móvel, celular, é a guerra de patentes, né? Alguns países, principalmente os Estados Unidos, eles aceitam a patente sobre software, né? Você consegue patentear um algoritmo. Então, existem patentes do tipo... você digita uma palavra no editor de texto, e quando você digita um espaço, isso chama um corretor ortográfico, tá? Porque o espaço identifica que você terminou aquela palavra, isso chama um corretor ortográfico, isso é uma patente da Microsoft. Por isso que outros editores, como o OpenOffice, por exemplo, ele vai corrigindo já à medida que você digita. Porque se for usar só chamar o corretor ortográfico depois do espaço, estaria infringindo uma patente da Microsoft, né? Tem algumas... Eu não sou assim totalmente contra patentes de software, não. Eu acho que tem algumas coisas que são realmente originais, que não são... Mas um espaço depois de uma palavra... eu não conheço muitas línguas, não, mas não conheço nenhuma que não separe palavras por espaço. Talvez, sei lá. Isso é uma coisa natural, isso não é uma coisa que poderia ser, né, sujeita a patente. Mas essas patentes, né, de software, a Apple tem usado muito isso para barrar, né, o mercado, por exemplo, do Android, tem ameaçado e processado, levado uma série de processos aí contra principalmente o Android. Hoje, a empresa que mais ganha dinheiro com o Android diretamente, né, é a Microsoft, porque ela cobra royalty sobre algumas patentes que ela tem, que ela diz que o Android infringe, mas ela não... o interessante disso é o seguinte, ela vai numa empresa, na HTC, por exemplo, e diz, olha, você está usando Android, isso aqui tem Linux, isso aqui está infringindo uma série de patentes minhas. Então, vamos fazer um acordo aqui, você me paga um royalty, mas você não diz para ninguém quanto você está me pagando, nem quais são as patentes pelas quais você está me pagando para usar. Que aí eu vou numa outra empresa e posso dizer a mesma coisa e ninguém fica sabendo de nada e eu estou cobrando, né? Então, eu acho que é uma guerra um pouco suja, né? Eu não vejo muita... É uma guerra um pouco absurda isso aí. Se tem patente realmente, pô, abre o jogo, mostra o que é. Mostra o que é. Porque eu acho que até dá oportunidade da comunidade de software livre que está desenvolvendo isso, mudar a coisa, fazer de uma outra forma, inventar uma... né? Mas não. Então, a empresa que mais ganha dinheiro com Android hoje é diretamente a Microsoft, por incrível que pareça. Bom, o que mais que a gente pode falar aqui? Já que, então, tem que falar sobre software livre, já que vamos tentar conceituar um pouquinho, né? Eu acho que a maioria das pessoas aqui já conhecem, já tem essa noção do que seja, mas vamos tentar fazer um exercício aqui, conceituar um pouquinho, né, tirar alguns preconceitos, alguns mitos do software livre. Primeiro, uma coisa que eu acho que ainda existe, um pouco ainda consigo, você ainda vê, alguma confusão, né? Só de quem está entrando ainda não, mas achar que aquilo que você tem lá no super download, no baixa aqui, nesses softwares, nesses sites né, que você busca freeware, esses sistemas assim, que aquilo ali é software livre. Não é, né? Então, você não encontra software livre no baixa aqui, no super download, no sei lá o quê. Eu nem conheço mais esses sites porque não entro mais lá, não tem mais... Isso gera um preconceito muito grande, né? Gera não, isso faz parte de um preconceito contra o software livre. Porque as pessoas associam ainda o software livre a um software de baixa qualidade, alguma coisa que, né, desenvolvida por
um maluco lá que fez e botou disponível na coisa. E isso não tem nada a ver. Software livre é um software desenvolvido. Os bons projetos, é lógico, porque você tem software livre ou software proprietário de boa, de alta qualidade, baixa qualidade, dos dois lados. Os software livres de alta qualidade são desenvolvidos com padrões, com método, por equipes, por times muito grandes, né? E não tem essa... Não dá para confundir com esses produtos que são colocados, né, nesse tipo de site. O software livre, ele tem uma definição, né? Quando você coloca software livre, né, a liberdade, ele tem uma definição que, na verdade, são 4 liberdades básicas que ele tem que garantir. Tá? Então, a primeira liberdade, que ele chama até de liberdade zero, que é fundamental, é você poder executar esse software independente de qualquer condição. Esse software pode ser executado de qualquer forma, sem qualquer requisito maior para isso. A segunda liberdade é você poder estudar aquele programa, conhecer aquele programa, conhecer como ele funciona, tá? Para poder até adaptá-lo, ou fazer o que você quer, ou customizá-lo para a sua necessidade, né? A terceira liberdade é você poder distribuir esse programa livremente. O programa, eu tenho acesso a ele, posso executar e posso redistribuir, posso levar esse programa para outras pessoas. E a quarta seria você poder redistribuir também as adaptações que você fizer. Então, você retornar para aquela comunidade que desenvolveu, aquele grupo, tá? As adaptações. Então, isso aí define o software livre. Mas isso define conceitualmente, né? Porque o software livre, ele... O pessoal, tem muita gente que fala assim, não, coloca software livre e software comercial. Né? Difere software livre de software comercial. É um erro. Software livre é comercial. Software livre, ele tem uma licença de uso, ele tem uma licença que estabelece uma relação de consumo. E mesmo que não tenha um custo, que a maioria, né, software livre pode ser pago, não tem nada que proíba você de cobrar. Tá? Mas a maioria dos casos que a gente tem de acesso ao software livre, ele não tem custo. O custo do licenciamento é zero. Você tem outros custos embutidos aí. Outros custos que você, né, de suporte, de treinamento, de coisa, mas o custo da licença normalmente é zero. Mas mesmo que não tenha custo, ele é uma relação comercial. Porque você tem uma licença que você aceita usar. Né? Que, aliás, é uma das maiores mentiras que existe, quando o pessoal fala assim, mas o software proprietário eu estou garantido lá por uma relação né, por um contrato, alguma coisa. O software livre também tem contrato. Você tem a licença, não tem contrato. E a do software comercial, normalmente, muito software comercial que você usa, que você aceita instalar, ele tem lá a EULA, né? EULA é até um nome meio grego, sei lá, bonito, né? Acho que o pessoal gosta, tem um negócio software, acha que é melhor por causa disso, é um nome assim que dá EULA. Né? E a EULA está lá, tem um textão lá, cheio de letrinha, e lá embaixo tem uma caixinha, né? Li e aceito os termos do contrato. Né? A maior mentira do mundo, né? Uma das maiores mentiras, né? Porque ninguém lê. Né? Mas o pessoal chega lá, clica naquele negócio, instala e não leu. E quando vai ver lá Hein? Não, quem lê vai ter que pensar 2 vezes, né? Se vai concordar ou não, porque tem alguns termos ali que, se você... No mínimo, você vai ter que chamar um advogado para poder dizer o que está ali. Mas do mesmo jeito que você tem a EULA, né, que é uma End User License Agreement,
que é o que regula, né? Regula, a EULA não é uma licença única, ela é uma cada fornecedor tem a sua EULA, né? Mas normalmente uma licença de software proprietário é chamada EULA, tem alguma coisa semelhante. Você tem alguns tipos de licença para o software livre, que estabelecem essa relação comercial, essa relação contratual, né, com a pessoa que desenvolveu. Basicamente, você tem dois tipos de licença para o software livre. Tá? Uma licença que é chamada conhecida, né, foi gerada pela Free Software Foundation, lá do Richard Stallman, que foi o cara que começou a bolar esse negócio todo de software livre, de licença. O que ele fez? Ele usou a lei de direitos autorais, que é a lei que regula o software, tá, para regular essa relação entre comercial. Então, ele criou uma licença que é chamada licença copyleft, né? Você tem o copyright, direito autoral. O copyleft é um copyright também, uma lei de direito autoral, é a mesma coisa. Só que ela estabelece ali, basicamente, essas 4 liberdades. Então, na sua relação com o fornecedor, essas 4 liberdades estão garantidas ali. E a GPL, né, que é a maior representante desse tipo de licença, ela estabelece outra coisa também. Eles chamam de uma licença viral. Se você usar a GPL, se você se beneficiar da GPL, se você aceitar esse contrato da GPL, você é obrigado, naquele software que você desenvolver e for distribuir, se você não for distribuir, se você for fazer um software para você, para seu uso, não existe isso. Mas se você for fazer um software para distribuir esse software, você é obrigado a seguir a GPL também, né? Então, por isso que ela é chamada de viral. Ela tem uma restrição de uso. Na verdade, é isso, ela tem uma restrição. Você, para usá-la, você tem que seguir, né, na mesma licença. E existem o segundo tipo de licença, que é a chamada licença BSD ou Apache, né, que é uma licença também que eles chamam de não restritiva. Esse tipo de licença, você tem as mesmas garantias, basicamente, de liberdade, as 4 garantias, mas se você usar aquele produto licenciado, né, com aquela licença, para desenvolver o seu produto e for distribuir, você não é obrigado a seguir a mesma licença. Você pode até fechar. Você não vai fechar aquele produto, né? Por exemplo, eu usei uma biblioteca lá, determinada coisa, embuti aquela biblioteca no meu sistema, estou redistribuindo o meu sistema. Eu não vou fechar a biblioteca continua lá, mas o meu produto pode ser fechado, se eu estiver usando uma licença dessa, BSD, alguma coisa desse tipo. Isso aí tem um monte de discussão na internet, assim, qual é a melhor, não sei o que. Existe um grupo, né, da Free Software Foundation que defende as licenças tipo GPL, existe um grupo que é o chamado Movimento Open Source, né, de código aberto, que defende licenças menos restritivas. A gente tem um caso interessante lá no Prodazem, que a gente vivenciou algum tempo atrás, está vivenciando ainda, tem uma discussão de uma biblioteca. Só para dar um exemplo, assim, que essas coisas às vezes trazem alguma confusão e a gente tem que estar atento, né, quando a gente for usar. Tem uma biblioteca de JavaScript lá, que essa biblioteca era licenciada até com uma licença menos restritiva. De um tempo para cá, o cara mudou a licença e botou uma licença GPL nela, né, e colocou uns avisos lá no site dele, olha, tem a licença GPL, mas tem uma licença comercial também, né, que você paga para usar essa licença comercial. Se o seu produto não pode ser GPL. Tudo. E aí criou-se uma discussão muito grande lá dentro até. Isso aí já começou, tem mais de 2 anos, né, que aquela discussão do DexJS começou, por aí. Eu, até no momento, eu defendia uma coisa, hoje eu já não tenho tanta certeza do que eu defendia,
porque o que eles diziam? Não, olha, se você distribuir, o seu produto tem que ser tem que ser GPL também. Ah, tudo bem. Só que a licença GPL ela só se aplica se você for distribuir o seu produto. Se eu estou desenvolvendo um sistema interno aqui, né, não tem problema nenhum. Eu posso continuar usando aquilo ali, que eu não estou ofendendo a GPL. Eu não estou redistribuindo, eu estou usando um produto interno, isso aí é tranquilo. De uns tempos para cá, eles colocaram outras coisas no site. Ele diz, olha, se você disponibilizar o seu sistema, essa biblioteca é usada para quê? Para um sistema web. Né? É um sistema, a parte cliente lá no sistema que vai pela web. Né? HTML, você usa uma biblioteca JavaScript para fazer a cara do sistema que fica lá. Aí ele diz o seguinte, se o seu sistema for acessado, for usado por alguém que não é da sua empresa, o sistema está sendo usado só. Né? Eu faço um formulário lá para alguém preencher alguma coisa do Senado, alguma coisa assim. Mas é um usuário externo lá fora. Se o seu sistema for usado por um cara que não é da sua empresa, que não tem uma relação de um vínculo de emprego com a sua empresa, você tem que... Ou você distribui o seu sistema pela GPL. Por quê? Porque ele diz, ó, a partir do momento que você botou isso aqui na web, e o browser lá do cara está acessando isso aqui, ele está transferindo essa biblioteca para a máquina dele. Então você está distribuindo o software. É meio apelativo a coisa, tem um monte de discussão sobre isso, não é um conceito ainda que tenha firmado, mas pelo sim, pelo não, eu falei, não, vou tirar o pé, já não sei mais o que, eu não sou advogado, agora vamos repensar esse negócio aqui. Aí, solução, vamos usar uma biblioteca que tenha uma licença menos restritiva. Uma licença a licença MIT, né, que é a licença do jQuery lá. Então, aqui eu tenho certeza que não tem problema nenhum. Né? Então, essa discussão de licença é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, tem que ver direitinho, né? O que está usando. Quais são os problemas que a gente pode encontrar por aí? Como é que eu estou de tempo aí? Eu nem sei, estou falando. Ih, ainda tem tempo. Ainda vou encher um pouco a paciência de vocês. Bom, fala um pouquinho sobre alguns benefícios do uso de software livre. Benefícios que a gente encontrou aqui, eu acho que são comuns, né, na coisa. Nós temos uma dificuldade muito grande, isso aí é comum, de conseguir definir, quando a gente tem a necessidade de agregar uma tecnologia, agregar um produto, alguma coisa, a gente não conhece, né? As coisas passam de uma forma evoluindo de uma forma tão rápida que a gente não conhece exatamente, a gente não consegue. Raramente a gente consegue conhecer todo o conjunto de requisitos que a gente precisa para definir aquela tecnologia e, né, aquilo que a gente precisa incorporar no nosso dia a dia, no nosso uso. Muitas vezes a gente parte para comprar alguma coisa, comprar um produto enorme e faz uma especificação, né, monstruosa que nos dá para nos dar uma segurança, para nos dar uma segurança que a gente está comprando e não vai faltar nada. Tá? Então a gente faz uma especificação super rigorosa e coisa, acaba limitando o número de fornecedores, né, que são capazes de fornecer aquilo, e, na verdade, a gente não precisa daquilo tudo, a gente precisa de 10%, 20% daquilo, mas como o nosso processo de aquisição é um processo, principalmente no governo, é um processo complicado, a gente acaba fazendo uma especificação para não falhar, né? E acaba falhando por excesso, porque a gente também erra por excesso. O software livre, um dos grandes benefícios é esse, a gente pode experimentar, a gente pode conhecer
a gente pode realmente definir e chegar no ponto do que a gente quer, né? Muitas vezes a gente não sabe ainda o que a gente quer, a gente tem uma ideia, mas a gente consegue muito mais do que fazendo, né, chamando o fornecedor para fazer uma prova de conceito e coisa que já fez milhares aí, sabe que isso tem seus vícios, suas falhas. Não, software não, você está ali, você começa a usar no dia a dia e ver realmente o que você precisa, né, quais são o caminho que você quer chegar. Então, esse, para mim, como eu sempre tive muito envolvido com essa área de especificação, definição de tecnologia, isso, para mim, é um dos maiores ganhos do software livre. Ele te dá agilidade, né, para você atender a essas definições. E, lógico, diminuir o risco. Diminuir o risco até de você comprar algo que você não precisa, pagar por algo que você não vai usar, né? E depois ter que... O maior problema de você pagar por algo que você não precisa é que depois você ainda vai ter um custo a mais de inventar alguma coisa para usar aquilo ali, né? Justificar aquilo que você comprou. Isso é um perigo, né? Lógico, no software livre você tem muita gente usando, desenvolvendo, e o custo do desenvolvimento, mesmo às vezes o custo daquilo que você vai desenvolver que é específico para você, é dividido, né? Você consegue baixar muito o seu custo de entrar numa nova tecnologia. E algo também que eu acho que é pouco valorizado, a gente não dá muito valor, mas que é fundamental, principalmente para a evolução, né, para o futuro. Às vezes isso não é valorizado a curto prazo. A curto prazo você quer uma solução, você diz, mais rápida, e eu não consigo ver o mais rápido, né, de outras formas, mas que é a independência que você tem com o software livre. Você tem uma independência de tecnologia, né, e de fornecedor. Você, com o software livre, você escolhe qual é a tecnologia que você quer. Não depende de um fornecedor, de uma pessoa te dizer, olha, o caminho é esse aqui. Ali você escolhe, você vai ver por onde o projeto está indo, qual é o roadmap daquele projeto, e você escolhe, né? Então, isso tem um valor muito grande, né? O software livre, normalmente, existem exceções, né? Nem tudo mas a boa parte dos projetos de software livre usam padrões abertos, o que facilita você mudar, evoluir, né? Se os padrões estão abertos, se existe uma possibilidade maior de você ter fornecedores, ter coisas, você pode mudar de forma muito mais fácil, né? Adaptar também para as suas necessidades, tudo. E eu acho que essa questão de você ter um caminho, um roadmap aberto, né, é de um valor. Eu vou até... Teve um evento aqui, uma apresentação de arquitetura orientada a serviço, que foi até muito engraçada aqui, teve uma colocação muito engraçada, né? A questão um pouco do preconceito. O professor, ele estava colocando sobre opções, né, de fornecedores de tecnologias, de plataformas para arquitetura orientada a serviço, e ele colocou que o software livre é uma opção para você começar. Quer começar? Vamos começar com o software livre, que é bom, que você conhece. Mais ou menos o que eu coloquei aqui, você conhece. Mas só que eu acho que na hora que for implantar realmente, talvez uma empresa do tamanho do Prodazem, é meio difícil confiar num roadmap de software livre, né? Colocou assim. Então, aí passou um pouquinho, ele começou a contar alguns casos de ferramentas que ele usou, não sei o quê, e estava contando de um projeto, né, de um projeto que ele estava desenvolvendo, que ele estava usando a plataforma da Oracle, toda a plataforma de software. E, de repente, no meio do projeto que eles estavam trabalhando, a Oracle foi e comprou a BA, comprou uma outra empresa. No que a Oracle comprou a BA, ela
absorveu a plataforma de orientação a serviços da BA e pegou aquela TIM e jogou fora, descontinuou. E quem estava no meio do projeto ficou pendurado, né? Agora, então, ao mesmo tempo que ele colocou que não era interessante, né, talvez não fosse interessante você confiar no roadmap de software livre de uma forma generalizada, sem, né, porque existem projetos e projetos. Existem projetos de software livre com, né, uma garantia de longevidade, de continuidade aí que é maior do que a maioria dos projetos proprietários que eu conheço. Então é isso. Em termos assim, de benefícios, né, existem milhares de outros, mas são alguns que eu queria ressaltar aqui, deixar mais bem colocados. Tem uma outra historinha que eu gosto de contar também, que o pessoal tem muito assim, fala, pô, software livre, como é que viabiliza o software livre? Ninguém recebe, uma coisa que é de graça, como é que vai pagar por isso? Primeiro, o Eric Raymond, né, que escreveu nos textos aí dos artigos que definem bem o modelo de desenvolvimento de software livre, que é a Catedral e o Bazar. Quem não leu ainda, é um texto que eu recomendo. Ele coloca lá que, eu não me lembro exatamente agora, mas em torno de 90%, 92% do desenvolvimento de software, né, não é feito visando vender licença. Nós desenvolvemos software aqui, né, a maioria de nós desenvolve software, e não ganha por licença. Você ganha para fazer o software do Prodazen, das câmaras, as coisas, né, e assim você tem aí milhares de empresas. Então, 90% em torno disso do desenvolvimento de software não é feito para ganhar dinheiro com licença, tá? É feito para resolver um problema de negócio da onde você trabalha. E isso, quando você coloca isso com uma capacidade que a internet deu, né, das pessoas se comunicarem, das pessoas trocarem essas experiências, trocarem essas necessidades e produzirem um bem comum, né, viabilizou que o desenvolvimento de software fosse feito dessa forma. Então, criou um outro modelo, um modelo alternativo do desenvolvimento de software, que é o software livre, né? Então, para explicar um pouco como é que isso se dá e que viabiliza esse desenvolvimento sem que você tenha o custo muito alto do software proprietário. E você tem também, além de empresas que têm esse ganho, né, que são viabilizadas, como, né, eu já citei aqui o Google, que todo o modelo de negócio dele, a Amazon, todo o modelo de negócio dele baseado em software livre. Então, além de viabilizar novos modelos de negócio, você tem empresas que ganham diretamente também. Você tem a Red Hat, por exemplo, né, que ela vende. O Red Hat Enterprise Linux é vendido. Tá? Ela vende suporte também, trabalha com suporte, trabalha com serviço. Né? Então, você tem empresas que ganham diretamente com software livre. Né? É preciso também você diferenciar, você conseguir, né, diferenciar os projetos de software livre. Hoje você tem alguns grupos, algumas fundações que patrocinam esse desenvolvimento, né, que organizam o desenvolvimento de software livre e te dão uma segurança maior naquele produto. Né. Não vai confundir um software livre com um programa gratuito que você baixa na internet. É um programa que você baixa na internet, não é isso. Você tem que ver quem é que está desenvolvendo, qual é a comunidade que está por trás daquilo ali, quem é que está patrocinando aquele desenvolvimento,
né? Quais são os grupos que estão envolvidos, a comunidade está envolvida naquilo ali, para você ter uma ideia, você ter uma segurança, ter uma longevidade daquele projeto, né? E poder usar ele de uma forma mais segura. Bom, mas como o tema também o tema do encontro aqui é segurança, eu queria falar botei algumas coisinhas aqui só para a gente, né, pensar um pouquinho sobre a segurança software livre. Tem a discussão é muito grande, né? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha e coisa. E se você entrar na internet, você vai ver um monte de estatística que diz que o software livre, alguns casos específicos, você que é mais seguro, por exemplo, a quantidade de exploits, de ataques que tem um Apache, né, um servidor web Apache, que é o servidor web Apache, para quem não conhece, talvez não, com certeza é o servidor de web, de páginas web, né, mais utilizado aí, né? 60%, 70% de todos os servidores web usam o Apache. E você usa, às vezes, software, ele está usando software livre, está usando consumindo páginas no servidor Apache sem saber. Então, você tem uma série de estatísticas que mostram que o Apache é mais seguro, ou sofre menos invasão, sofre menos problema que um outro tipo, um servidor proprietário, coisa. Mas isso tudo é número, é estatística, é coisa que cada um, às vezes, você consegue manipular aquilo, mostrar de uma forma ou de outra. Então, essa questão de é mais seguro, mas não é uma questão, não pode ser generalizada. Você tem que ver caso a caso, cada projeto, como é, qual é o modelo de desenvolvimento, principalmente, quem são as pessoas que estão envolvidas. Porque isso aí já foi colocado ontem aqui, né? O pessoal que estava falando mais especificamente de segurança, eu não sou especialista em segurança, mas, pessoal, segurança tem fatores que são primordiais, principalmente na segurança de software de um sistema, o modelo, né, qual é o processo usado para desenvolver aquele software. Se você tiver um processo organizado, um processo claro, você vai ter uma qualidade maior do software, e tendo uma qualidade maior, você, com certeza, vai ser um software mais seguro. Tá? E, principalmente, quem está desenvolvendo, porque o fator humano ainda, o conhecimento do programador, do desenvolvedor, a experiência que ele tem, é importantíssima, né? Então, é preciso você não pode assumir nada, dizer que o software livre. Existe uma máxima, né, até do Eric Raymond também, que ele diz que quantos mais olhos estiverem olhando para o código lá, não sei o quê, mais erros vão ser descobertos, então você vai ter... Nem todo projeto software livre tem essa comunidade toda, nem todos eles têm um processo de revisão. Então, vamos botar coisas claras, né? Tem que ser caso a caso, tem que olhar caso a caso. Não pode assumir que o software livre, por ter esse processo aberto, é uma vantagem? Eu acho que é uma vantagem. É uma vantagem, sim, potencial. Você tem um processo aberto é uma vantagem potencial, né? Eu, quando tenho que escolher um programa para colocar no meu computador, eu vou escolher um programa de software aberto, que eu sei que eu posso não ter olhado o código ali, mas existe uma possibilidade de alguém já ter olhado, já ter descoberto uma falha, e aquilo vai aparecer. Mas não é uma verdade absoluta, né? Então tem que tomar não pode simplesmente acreditar tomar isso como verdade. Os grandes projetos, né, os grandes projetos de software livre, eles têm um modelo de desenvolvimento que, hoje, esse modelo de desenvolvimento de software livre, ele reflete em várias das melhores práticas da engenharia de software. Muita coisa que hoje é usada na engenharia de software já era usada pelos grupos de desenvolvimento de software livre
né, evoluíram muito com o desenvolvimento de software livre. Você vê práticas e ferramentas que estão à disposição aí para desenvolvimento dirigido por testes, né? Você tem muita ferramenta, tem muita prática que é largamente utilizada, porque você imagina, você tem um kernel do Linux que é desenvolvido por milhares de pessoas no mundo inteiro. Se você não tiver um processo muito bem definido, com práticas de teste, de engenharia, não sei, você vai cada contribuição que um dá, quando você for colocar aquilo no código, você está arriscado a quebrar toda essa... Isso aí acontece quando a gente desenvolve com meia dúzia de pessoas numa equipe nossa aqui dentro de casa. Se você não tomar os devidos cuidados, imagino com milhares de pessoas por aí. Então, o processo desses... Não todos os sistemas, mas a maioria dos bons projetos de software livre, os projetos que alcançam sucesso, que têm, né, uma disseminação grande, têm processos muito bem definidos e que, por si, dão uma garantia de qualidade e de segurança no produto, né? Bom, era isso, assim, sobre segurança, que eu queria falar, era só esses alertas aí, mas... Para encerrar, eu só queria assim, lembrar um pouquinho da história do software livre no Interlege, que eu acho que é interessante. Nós estamos aqui na reunião do GTEC, né? E só a gente lembrar um pouquinho como é que essa história começou. Está aqui o Armando, o Otto aqui, que foram companheiros, a gente participou dessa jornada. Eu, quando comecei no Interlege, em 99, né, por convite do Armando, que pô, é uma das coisas que eu agradeço até hoje, a oportunidade, eu não conhecia nada de software livre, né? Eu vinha do mundo Windows e não conhecia nada, né? Realmente não tinha a menor noção. Quem começou com a história do software livre, na verdade, foi o Otto, ou a turma do Otto lá, que, né, tinham que elaborar um projeto onde eles iam distribuir, né, os computadores para as casas, e com um pacote de software embarcado nesses computadores, que negociaram, né, o pessoal teve negociação com a Microsoft para baixar preço, tudo, e eles não tinham grana. Não tinha grana, então foi a motivação inicial foi o custo, com certeza, né? Foi a questão da grana mesmo. Tá? Mas aí, quando a gente começou a ver a viabilidade, estudar o que era o software livre, poder fazer, a gente começou a conhecer um pouquinho mais do que era, né? Do que era o software livre. E, bom, eu estava encarregado na época do subprograma lá de tecnologia, e uma das missões era o Interleges, agora mudou, né? O Legislativo Moderno Integrado. Eu sou da época que o Interleges era a comunidade virtual do Legislativo, que era uma coisa que tinha um significado, tem ainda um significado grande para mim. Que eu acho que aquela era a ideia central do Interleges. Era compartilhar, né? Era criar uma comunidade virtual onde você colaborasse, onde você compartilhasse conhecimento, onde você... a modernização existe milhares de formas de fazer. E uma das formas, eu acho que era aquela ideia que era do compartilhamento, da colaboração. Quando a gente começou a tomar mais contato com o software livre, conhecer o modelo de desenvolvimento, que é um modelo colaborativo, a gente falou, pô, isso aqui, né, dá samba, isso aqui tem muito a ver com o que a gente precisa fazer, né? E começamos a juntar alguns pedaços ali, algumas práticas, algumas coisas que vinham dessa comunidade de software livre e aplicar aos poucos, né? Então, os primeiros sistemas que nós desenvolvemos, né, que foi o sistema de apoio ao processo legislativo, tudo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência, vamos botar esse... Né, era experiência, viu, gente? Vocês foram cobaias, agora estou avisando. Vamos botar isso aqui com uma licença de software livre, porque vamos chamar a atenção
do pessoal para essa parte de colaboração. Que eu não quero só entregar um produto para eles, não. Eu quero que esse produto seja né? Não quero só entregar um produto, um sistema para eles usarem. A meta do BID era essa, entregar um sistema de coisa. Mas eu quero entregar um sistema que permita que, em torno dele, crie-se uma discussão, crie-se um ambiente de colaboração, de coisa, que era a outra meta também. Né? Então, começamos a trazer essas práticas, essas coisas para o GITEC. 10 minutos? Então tá bom. Estou acabando. Começamos a trazer essas práticas para o GITEC. E eu acho que isso foi o que trouxe, né, o que é o GITEC hoje, o sucesso do GITEC. Quer dizer, não só isso, né, longe de mim, eu acho que principalmente o sucesso do GITEC são as pessoas que fazem parte dele, que, né, se desdobram aí, têm um esforço tremendo para tocar o GITEC em frente. Estão aí há 10 anos, né, dando exemplo de colaboração, de coisa. Mas essas sementinhas que a gente conseguiu plantar, eu acho que deram, né, um grande... que foi o primeiro grupo, realmente, a primeira comunidade de prática que foi fundada na Interlege, e hoje está aí. Né, as pessoas estão trabalhando, estão trocando ideias, você tem as câmaras colaborando, fazendo. Então, essa é a relação que eu queria mostrar, assim, do software livre com o GITEC, né? Aí, para encerrar só, tem uma frase que é do Isaac Newton, né, que acho que eu já citei algumas vezes aqui, mas não custa a gente colocar de novo, que eu gosto sempre de colocar, que é ele disse que se eu vi mais longe, é porque eu estava de pé sobre ombros de gigantes. Então, isso aí, para mim, é a essência da colaboração. A gente não reinventa nada, a gente não faz nada que já não seja em cima de conhecimento, de coisa que esteja disponível, que a gente possa usar, reusar. E é isso que faz essa comunidade funcionar, em termos de colaboração, e o que nos dá essa relação aí com o software livre. Gente, era isso que eu tinha para falar. Espero que não tenha falado muita besteira, que vocês tenham gostado aí. Estou à disposição para bate-papo no cafezinho, depois qualquer coisa aí. Alô? Obrigado. Pessoal, está iniciando agora o curso de Portal Modelo na sala ao lado com o Juliano Bringer. Tá? Tem alguém que gostaria de fazer pergunta para o Paulinho? A gente tem um tempinho ainda. Se eu fizer uma pergunta para mim mesmo, eu ganho pipoquinha também? Ganha. Bom dia, sou o Fabiano da Câmara de Telêmaco, Borba, Paraná. Eu vi há algum tempo atrás um e-mail citando do lobby que a Microsoft fez para que se mantenha perante o nosso governo o uso do Microsoft Office, enquanto estava havendo um estudo pela ABNT para se adotar o formato ODT. Só que eu não achei mais referências sobre esse assunto. Você tem alguma informação sobre isso? Porque nas câmaras seria mais interessante mesmo o ODT. Porém, pela tradição, pelo uso, hoje você vai mandar um e-mail, se você põe lá um ODT, as empresas te mandam, não sei o que é isso. Né? Eles vão te mandar um arquivo, ou é docx, com bastante esforço eles mandam PDF. Complicado. Bom, Perdão. Essa guerra de padrões aí, como dizer, é briga para cachorro grande, né? Aqui houve lobby da Microsoft, tem histórias
tem histórias do Arco da Velha que a gente ouve, a gente não sabe até onde tudo é verdade, não é, mas na aprovação que a Microsoft conseguiu aprovar, né, conseguiu colocar o padrão dela lá, como é que é? Não, OpenXML. OpenXML. Conseguiu fazer aprovar lá num processo de fast track, né, na ISO, não sei o quê. Diz que rolou o que rolou de história de baixaria, não está no gibi. Mas eu não sei realmente como é que está no nosso processo aqui. Eu acho que a ABNT que era nosso representante na ISO e todo, fechou com o padrão ODF. Então, como norma, eu acho que o padrão ODF é a norma. É a norma, né? O EPING também, que é a recomendação do governo, né, do executivo, para a parte de interoperabilidade de sistema, toda, ela coloca lá o ODF, ele já até promoveu, né, que ele era recomendado, agora ele é adotado. Hein? Tem. Isso tem por escrito. Se você entrar no Ministério do Planejamento, a CLTI, né, que tem lá o EPING, você vai ter isso, está escrito lá, quais são os... Né, está escrito. Agora, aquele negócio, entre o que está escrito e o que é cumprido, tem uma distância grande aí, né? Nós estamos, por exemplo, também, tem um grupo lá estudando, a gente está tentando ver como é que a gente faz. Eu acho assim, eu já fui muito... já teve época que eu defendi muito o uso do OpenOffice, né, como ferramenta de escritório de produtividade. Hoje, eu acho que não faz muito sentido ficar brigando por isso, não. Sinceramente, eu acho que não faz muito sentido. O que eu acho que a gente deve brigar é pelo uso de padrões abertos, né? Então, o padrão ODT, ODF, PDFA, né? Aí o João Lima pode dar uma aula para vocês aqui, porque ele é especialista, né, nessa parte toda, e ele pode citar isso muito melhor do que eu. Mas eu acho que é importante as casas estarem, principalmente essa parte de conservação de documentos, coisa toda, né? Mas a briga OpenOffice e Office, eu já não tomo mais partido, não. Acho que hoje já tem outras soluções. Eu, por exemplo, né, tem alguns aqui que vão me condenar também, mas 99% do meu uso de suíte de escritório é Google Docs. Simplesmente abandonei toda a briga de coisa. Uso o Google Docs, está na rede, uso aqui, uso o meu notebook, uso o computador de casa, e está tudo no mesmo lugar. Então, é uma briga que, para mim, já não faz muito sentido, não. A gente ficar... Por exemplo, o custo de migração de uma casa toda, que sai do Office para o OpenOffice, tem um custo. Tem um custo de aprendizado, de coisa. Você não tem um custo de licença, você tem um custo. E o custo disso talvez não se justifique mais, porque você já tem outras soluções que vão resolver melhor. Mas isso aí é uma opinião minha só, tá? Não é uma coisa... Bom dia, meu nome é Francisco, eu sou da Câmara Municipal de Itapuá, Santa Catarina. E eu também sou, além de funcionário da Câmara Municipal, eu também sou professor. Eu trabalho com laboratórios da rede Proinfo, né? E nesses laboratórios é utilizado o sistema operacional Linux Educacional, que é uma distribuição mantida pelo Ministério da Educação. Eu queria saber, porque assim, na minha opinião isso, né? Eu acho essa distribuição muito aquém de um Ubuntu, por exemplo, né? E eu queria saber assim, qual que é a posição até do próprio Interlege, se existe uma comunicação com o Ministério da Educação, né? Se existe alguma parceria nesse sentido, até para melhorar essa questão do software livre, até porque esses laboratórios de informática, eles estão atacando, digamos assim,
os alunos. Então, hoje o Brasil inteiro está utilizando nesses laboratórios de informática uma distribuição livre e que eu posso garantir isso, que os alunos não aprovam. Então, no meu laboratório, eu formatei todas as máquinas, coloquei o Ubuntu e o resultado foi muito melhor. Isso eu posso afirmar. Né? Mas eu queria saber, assim, se a nível Brasil, se isso não está prejudicando ou pode prejudicar ainda mais essa questão da imagem do software livre, de sistemas operacionais livres. Né? Seria essa minha... Nós temos, tenho um colega que estou olhando para ele aqui, o Mário, que a gente já andou brigando com isso também, né, Mário? Já andamos tomando umas cacetadas aí do Linux educacional. Na verdade, ele é baseado no Ubuntu, né? Hein? Uma versão bem antiga, né? Ele é no Kubuntu, né? No KDE, ou já é no... Essa aí é outra guerra, né? Que a gente... É uma guerra fratricida, que a gente fica brigando qual é a melhor distribuição, qual é a coisa que... Então, eu também não gosto de tomar partido nessa guerra, não. Eu acho que existem... Nessa linha, por exemplo, eu acho que existem coisas muito mais graves acontecendo, né, do que aquela distribuição. A distribuição pode não ser a melhor, tá? Mas ela tem as suas vantagens, as suas desvantagens, coisas, e a gente tem que trabalhar, porque uma coisa importante, né, se você está trabalhando dentro de uma comunidade, que é a comunidade lá do MEC, do Linux Educacional, e você está tentando seguir lá os caminhos daquela comunidade, está tentando fazer aquela comunidade melhorar, você vai ter um retorno muito melhor do que se você simplesmente abandonar e falar, não, vou botar a minha instalação. Me perdoe, né? Mas eu acho que o teu retorno é o exemplo do GTEC aqui. Entendeu? O teu retorno vai ser muito melhor. Mesmo que você tenha que se adaptar um pouquinho, sofrer um pouquinho em algumas coisas, o teu retorno vai ser muito melhor do que... Agora, trabalhe com aquela comunidade. Trabalhe com ela, trabalhe para melhorar, para fazer as coisas, não deixa a coisa sair para o outro lado. Tem coisa mais grave do que isso. Tá? Aqui, por exemplo, aqui em Brasília, a gente teve... Né, esses laboratórios são colocados pelo Ministério da Educação, quer dizer, pelo governo federal, coloca o laboratório lá e praticamente abandona a coisa. Praticamente abandona, não tem uma estrutura. Apesar da comunidade estar lá para dar apoio. Hein? Pois é, mas as secretarias têm que trabalhar com essa comunidade do MEC, tem que fazer esse negócio crescer, entendeu? Dar o feedback, dar as coisas, para poder crescer esse movimento. Não é uma coisa que vai ser feita do dia para a noite, não. Mas aí tem coisas... Colocou lá um laboratório. Não houve a menor assim, familiarização dos professores com aquilo ali. Né? Os professores passam longe. O professor chega lá e fala assim, pô, eu entro aqui nessa sala, eu fico constrangido, porque os meus alunos de 10 anos, de 11 anos, sentam aqui e me dão banho, eles usam o livro aqui. Eu não sei, cara, o cara mais velho tem já tem uma certa distância. Aí chega lá o aluno dá aula para ele fica constrangido. Pô, vamos criar um programa, então, justamente para isso, para o professor não ficar constrangido, para que ele possa sentar e o aluno dar aula para ele, mostrar como é que a coisa funciona, mas dentro de um programa, né? E o professor poder participar daquilo ali. Né? O GDF aqui, colocar esses laboratórios, não sei o quê, e o GDF criou um programa para distribuir notebook para os professores. Distribuir nada, que o professor paga. Né? E o notebook vem com Windows. Então, o professor que já não tinha a familiaridade, ainda paga por um notebook, né, com Windows num programa aí que depois deu até CPI, deu coisa da vida. Mas essa é a realidade que a gente tem que lidar. Né?
espero aí que... Não sei se foi bem no caminho que você queria a resposta, mas eu acho que o importante é isso. Trabalhe com a comunidade, vamos fortalecer a comunidade. Tem milhares, nessa área de educação tem muita coisa sendo feita, né? Na Espanha já foi feita muita coisa lá, até com participação de brasileiros aqui que foram para lá para... Paulo, é isso aí. uma última pergunta aqui rapidinho, que a gente já está com o tempo estourado. Olá, Paulo, tudo bem? Grande. Márcio Vilas Boas, da Câmara de Divinópolis. Como talvez poucos sabem aqui, nós estamos aqui hoje no GTEC por sua causa, viu, Paulo? Muitos de nós nem conhecíamos software livre há uns 10 anos atrás, e muitos de nós hoje usamos software livre e devemos isso muito a você. Na verdade, eu queria te fazer só uma curiosidade, que após a morte do Steve Jobs, o Richard Stallman fez aquela declaração polêmica, né, que comemorou a morte do tal. Como você é um homem do software livre, como você viu essa declaração e se você concorda com ela? Rapaz, você vai me botar num rabo de foguete aqui. É para encerrar com chave de ouro. Bom, olha, eu acho que eu tive assim a honra, mas não o prazer de conhecer pessoalmente o Richard Stallman. Ele é uma pessoa extremamente polêmica. Eu acho que é uma pessoa que, com certeza, ele criou toda a ideia do software livre, ele tem uma contribuição muito grande, mas como pessoa, ele é complicado, ele é um cara complicado, é um cara que, né, tem coisa que a gente pensa, mas não precisa ser agressivo, não deve, né? E ele não tem nenhum limite, né, nessa coisa. Então, eu até concordo com ele na questão do enjaulamento do software, de você criar um modelo, como o modelo da Apple, que é o modelo que eles chamam lá do modelo do jardim murado, né? Eu faço um jardim muito bonito, mas todo fechadinho, todo muradinho. Concordo que ele tem, né, coisa tem. Só não concordo na forma como as coisas são colocadas, na forma agressiva, agredir as pessoas. Isso aí não é muito. E essa questão, eu falo, software livre já é uma coisa que já alcançou, já está. Não tem mais necessidade de ficar brigando e fazendo. Né, eu não vejo muito. Posso estar enganado também, né? Pode ser que ele sinta essa necessidade ainda de defender com unhas e dentes e fazer uma coisa assim. Agora, mudando para o lado politicamente incorreto, né? A melhor piada que eu ouvi do Steve Jobs foi quando ele chegou no céu. Chegou lá, São Pedro, tem várias, né, dessa aí. Mas chegou lá e São Pedro recebeu ele. Quando ele entrou no céu, ele olhou assim. Ele viu aquele gramado, tudo verdinho no céu, né? O céu azul, paraíso, não sei o quê. Ele olhou para aquela imagem assim. Caramba, vim parar no Windows. Mas é isso aí. Bom, eu queria aqui, na verdade, não fazer uma pergunta, mas fazer um agradecimento aqui ao Paulo Fernandes, que foi, eu diria, ele foi o responsável pelo... Vocês estão a fim de me envergonhar hoje mesmo. Né? Ele foi responsável vermelho, pelo primeiro software livre de governo do país. O SAPL foi liberado para a comunidade Interleste com a ajuda já de algumas pessoas da comunidade em junho de 2001, não foi, Paulo? Então foi o primeiro software sério livre que é produzido dentro do contexto da área pública do Brasil. Eu me lembro disso, eu andava muito por seminários e o que se tinha muito era conversa, era gente da universidade dizendo que fez um protótipo ou uma coisa.
E se vocês forem ver até no eGov, eles vão dizer que foi um software que foi colocado no mercado uns 2 ou 3 anos depois. Isso eu acho que é interessante porque dá uma ideia de quanto o Interlagos foi pioneiro e a coragem que todo mundo teve, aí eu digo de toda a comunidade, de optar não só pelo software livre, mas de tentar criar a nível do Brasil alguma coisa que não existia em lugar nenhum do mundo. Ou seja, na verdade existe, porque, como o Paulo disse, a gente sempre copia de algum lugar. Então, a primeira vez que se fez um projeto nacional em termos de tentar investir na cultura das casas legislativas locais como uma forma de fortalecer e de melhorar a democracia, foi na Noruega, na época das BBS. Quando surgiu, no nosso contexto, a possibilidade da internet, nós praticamente estávamos no começo da internet, acho no início mesmo, nós vimos a possibilidade de, além de usar essa ideia de haver um processo colaborativo entre as próprias casas legislativas para melhorar a sua qualidade, para manter a cultura do legislativo local, nós montamos essa arquitetura que está aí até hoje, essa arquitetura de projeto que está aí até hoje. Na verdade, a comunidade virtual está atrás de legislativo moderno integrado. O recurso que nós conseguimos do banco foi em cima dessa ideia. Os 2 recursos que nós conseguimos foi em cima dessa ideia e do esforço de vocês que conseguiram, num projeto pioneiro a nível mundial, ter vamos dizer assim, uma realização de 70%, o que é muito raro dentro do contexto da América Latina. Então, eu acho que isso aqui é um trabalho de grupo e cada vez mais esse processo de comunidade precisa ser reforçado. E mais, existe alguma coisa que nunca foi realmente formada aqui no Interlagos, que é uma criação de alguma coisa que saia das próprias casas. O objetivo da Interlagos são as casas. O projeto da Interlagos ele é, vamos dizer assim, de certa forma, de propriedade das casas. O Senado é um intermediário do governo brasileiro para executar esse projeto. Então, na verdade, o que se pretendia, o que se ainda pretende, é que essa coisa ande por si só. Eu não sei se vocês lembram de alguma coisa que dizem de Galileu, não sei se Galileu disse ou não, ou se é alguma coisa que Bertolt Brecht colocou na peça dele, que é, quando ele saiu da Inquisição, que teve que renegar tudo que ele acreditava, ele olhou para o céu e disse, e por se move, né? Que é, no entanto, ela se move, ou seja, a Terra se movia em volta do Sol. E é isso que está acontecendo com o Interlagos, com todas as dificuldades do pioneirismo, com as dificuldades de se tocar, está aí viva, e quem mantém ela viva são pessoas como o Paulo, pessoas como vocês que estão aqui. Como o Otto, como o Mário, como todo mundo que está aqui das assembleias, como o Luciano, como o João, todo mundo que tem participado disso. Gente aí talvez tenha o quê? Mais de umas 1000 pessoas que já participaram ativamente nesse tempo todo e trouxeram sua colaboração. O que eu posso fazer é agradecer a todo mundo e eu acho que agora está na mão de vocês, né? A gente agradece, Armando. Obrigada, Paulo. Até a próxima.